Oi, meu nome é Isaac e o episódio de hoje é Biosistemas. Na segunda foto, eu tenho essa vegetação típica, que é a chamada Vitória régia, e ela está sobre a água. Então, eu tenho a Vitória régia sobre a água. Essas características são da Mata Atlântica, do Pantanal, da Amazônia ou da Pampa. Nesse caso aqui, com essas características, eu tenho a presença do bioma Pantanal. Vitória régia, sobre a água, ou seja, comparado às duas primeiras fotos que eram secas, aqui eu tenho a presença em abundância de água, é o Pantanal. As plantas são grandes? Não, as plantas são pequenininhas. Tirando o Pantanal, ficou Mata Atlântica, Amazônia e Pampa. A quarta foto representa qual bioma? Na quarta foto eu tenho um rio correndo aqui, e aqui eu tenho árvores grandes, frondosas. Eu não consigo enxergar o solo. Já no Cerrado eu tenho a presença ali, eu consigo enxergar o solo. Aqui no Pantanal o solo está debaixo da água. Aqui na região eu tenho a Mata Atlântica, a quarta foto, a Amazônia ou a Pampa. No caso aqui eu tenho a chamada Floresta Amazônica. Vamos para a quinta foto. Tirando a Amazônia, sobrou Mata Atlântica e Pampa. Na quinta foto, você observa que a vegetação é formada por gramíneas, grama, e é uma região plana. A topografia do terreno é plana. Então, essas características são de Mata Atlântica ou de Pampa? Essas características são de Pampa. Terreno, a topografia é plana, a vegetação que você consegue enxergar em grande quantidade é a grama. Pronto. Se eu tirar o Pampa, fica quem? Mata Atlântica. Na Mata Atlântica, eu tenho esse tipo de vegetação sobre o terreno. O terreno tem a presença da água, mas eu não tenho só a presença da água, também tenho a presença da terra, diferente do Pantanal, que era água sobre o terreno, e a Vitória régia. Se eu comparar a planta no Pantanal, ela é menor do que a planta encontrada nessa região, que é a Mata Atlântica, e aqui eu tenho uma espécie de vegetação que são coqueiros específicos que conseguem sobreviver imersos, ou seja, dentro da água. Então tá aí os 6 biomas brasileiros. O primeiro Cerrado, Caatinga, Pantanal, Amazônia, Pampa e Mata Atlântica, cada um com as suas características específicas, com tipo de vegetação específico, com tipo de solo específico, com tipo de topografia específica e principalmente com climas específicos. Essa vegetação, por sua vez, interfere diretamente na fauna dessas regiões. No caso, quando eu falar de fauna, eu estou falando dos animais. Se eu estivesse falando de flora, eu estaria falando da vegetação. Então, a vegetação interfere diretamente nos animais dessa região, ou seja, na fauna dessa região. Professor, o que é fauna? Acabei de responder, caro aluno. Fauna é a vida animal. Caro aluno. Deserto, floresta e tundra são exemplos de biomas terrestres. Nós temos florestas no Brasil? Temos. Como é o nome da floresta encontrada no Brasil? A floresta amazônica. Nós temos deserto no Brasil? Olha, isso não é típico de nossa região. Se nós temos o bioma deserto, é porque está acontecendo um fenômeno que é a chamada desertificação. E, infelizmente, o nosso país está sofrendo com a desertificação. Professor, nós temos a tundra. Aí eu te pergunto, você se lembra daquela árvore do Natal? Nós temos aquela árvore do Natal em nosso país? Ela é uma vegetação normal encontrada em nosso país? Não. Por quê? Porque o clima é um clima extremamente frio. Como assim extremamente frio? É um clima que neva. Então, é uma vegetação adequada para climas muito frios, abaixo de zero. Mas tem o Rio Grande do Sul, neva de vez em quando. Mas isso não dá condições para que a vegetação consiga sobreviver. Então, no país, eu tenho a presença da floresta, já tenho a presença da desertificação
e não tenho a tundra. Onde é que eu vou encontrar a tundra? Você vai encontrar, por exemplo, nos filmes americanos ou nos filmes canadenses, porque a região do hemisfério norte é uma região mais fria, mais próxima do polo. O termo ecossistema ele foi usado pela primeira vez em 1935 pelo ecólogo britânico Arthur George Tansley para denominar o biossistema. Bio quer dizer o quê? Vida, a vida no sistema. Então, esse termo ecossistema já foi utilizado no ano de 1935, ali pelo britânico Arthur George Tansley. Ele era ecólogo. O que é ecólogo? Qual é o assunto que você está estudando? Ecologia. Então, a pessoa que é especialista em ecologia é um ecólogo. O biossistema é formado por todos os organismos de determinada área. Quais são os organismos? Quando eu falo de organismo, eu estou falando de seres vivos. E quando eu falo de seres vivos, eu estou falando de todos os organismos, nesse caso, da comunidade biótica. Bio quer dizer o quê? Vida. Todos que vivem naquele ambiente, pela matéria orgânica produzida por eles. Então, quando eu falo de matéria orgânica produzida por eles, atividade produzida por um ser vivo, é um fator biótico, e pelo ambiente em que ele se encontra. Quando eu falo de ambiente, eu vou levar em consideração os fatores abióticos. Eu não estou entendendo. Vou já te explicar. No ecossistema, os seres vivos interagem uns com os outros e com o ambiente, trocando o quê? A energia entre si e permitindo a reciclagem de materiais. Vamos entender isso. Aqui na foto eu tenho a raposa. A raposa está de olho no coelho. O coelho está de olho na grama. Então, há uma interação entre os seres vivos. Eu tenho aqui a grama, que é um produtor, que vai interagir com o coelho, que é o primeiro consumidor primário, que vai servir de alimento à raposa, que seria o consumidor secundário. E dessa interação, por exemplo, vão servir de alimento, haverá troca de energia. A energia do capim vai servir para o coelho e a energia do coelho vai servir de alimento para a raposa. Há essa interação, permitindo a ciclagem do material. Como assim a ciclagem do material? Um dia essa raposa vai morrer. Um dia esse coelho vai morrer. Um dia a grama vai desaparecer, ela vai morrer. E tudo isso vai ser decomposto pelo final da cadeia alimentar, chamado de decompositores. Os decompositores, nós já sabemos, ou se não sabemos, vamos saber agora, são formados por vários seres vivos. Os dois principais seriam as bactérias e os fungos. No final da cadeia alimentar, eu tenho os decompositores. Quando eu falo de ciclagem, essa ciclagem vem de ciclo. O ecossistema é o primeiro nível de organização completo, pois possui todos, quando eu digo todos os componentes com vida e sem vida. Quem são os componentes com vidas? Os bióticos. Quem são os componentes sem vida? São os abióticos. Esses componentes com vida e sem vidas necessários para a sobrevivência de quem? Dos organismos. Quem são os organismos? São os seres vivos. Então aqui você tem nesse slide, a flora, que é representada pela vegetação. A vegetação na cadeia alimentar são os primeiros, são os produtores, e aqui você tem a fauna, que é representado pelos animais. Os animais podem ser do tipo consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. Só vai até o consumidor terciário? Não, vai até o consumidor quaternário e assim por diante, certo? E no final da cadeia alimentar, eu tenho os chamados decompositores.
Aqui nos produtores, eles são formados por todos os componentes que fazem um processo chamado de fotossíntese. Se eu faço o processo chamado de fotossíntese, eu fabrico o próprio alimento. Se eu fabrico o próprio alimento, a isso nós damos o nome de autótrofos. Ou seja, quando eu digo que o ser vivo é autótrofo, eu estou dizendo que ele fabrica o seu próprio alimento através de um processo conhecido como fotossíntese. Me dê exemplos de seres vivos autotótrofos que fabricam seu alimento através da fotossíntese. Oi! A continuação desse assunto está no vídeo 3. Até lá! Comece de onde você está, use o que você tiver e faça o que você puder. Arthur Rachan. Não continue parado, saia do marasmo, descruze os braços, sente numa cadeira, abre um livro e comece a estudar. Até a próxima aula. Tchau! Não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Até a próxima! Tchau.